No domingo 28 de abril, nós tivemos aqui um congresso da Escola Bíblica. Tivemos no sábado um conjunto de palestras preparatórias destinadas a professores e no domingo tivemos aqui 4 cultos. Todos os cultos versaram sobre Isaías capítulo 40. Primeiro culto, a nossa pregadora, a pastora Tânia Lima, nos falou sobre, a partir de Isaías 40, como nos preparar, como professores, como alunos, como aqueles que vivem a palavra de Deus. Depois, no culto das 11, ela nos falou sobre o anunciar, a nossa tarefa, tão clara em Isaías 40, de anunciar. Fica então, primeiramente, com a primeira mensagem, alguns momentos dessa inspiradora mensagem com a pastora Tânia Lima. E aí eu quero conversar com vocês, o tema que nos foi proposto foi entre o efêmero e as verdades eternas da palavra de Deus. E a gente vai falar sobre a nossa responsabilidade do preparo. E aí eu fiquei pensando várias coisas, como que Deus pode fazer, e como que a gente poderia, como que Deus pode falar conosco nessa manhã com relação ao preparo. Então a gente podia falar sobre de várias formas, né? Muitas coisas aqui, mas a gente não tem muito tempo. Então eu peguei um viés e a gente vai caminhar com ele. E o Espírito Santo, ele vai fazer a graça que ele quiser conosco nessa manhã no seu coração. Porque é ele que faz, é ele que convence, é ele que anuncia, é ele que prepara. Então, eu pensando nesse caminho, eu descobri, estudando aqui, que no Oriente Médio, quando um rei ele visita um lugar, um vilarejo, um país, uma área que não é a área dele, ele vai fazer uma visita, ele manda representante na frente, para que pudesse preparar o caminho. E eu fiquei pensando nisso, nesse fato, e entendendo que o profeta aqui estava bem embasado nessa palavra e nesse costume, nessa tradição, talvez. E alguém vai à frente preparando o caminho. A gente sabe que nem sempre nós vivemos com os asfaltos que nós temos hoje, né? E aí, aliás, em alguns lugares ainda não tem. E aí, imagina naquela época. Então, alguém tinha que ir na frente para tirar todos os obstáculos possíveis do caminho para que o rei pudesse fazer aquele caminho certeiro e de forma mais rápida. E aí eu fiquei pensando nessa ação quando o profeta diz: vai preparar o caminho, vamos preparar o caminho, esse ato de preparar. E aí pensando em nossas vidas e na palavra, a gente está no mês da EBD, como a gente falou, muitas igrejas, graças a Deus, levantando essa bandeira. Infelizmente, em algumas igrejas, a escola bíblica já não existe mais, e essa é uma grande tristeza. Eu tenho percorrido em muitas igrejas, e infelizmente, essa estatística tem aumentado. E aquele que tem o chamado educacional, aquele que tem o chamado para servir ao Senhor através do ensino, isso precisa ser algo que arde o nosso coração. Eu fui vocacionada nos bancos da minha igreja. Eu fui chamada ainda na minha infância. E foi na minha adolescência onde eu decidi servir ao Senhor de forma diferente. E lutei muito. Larguei uma faculdade de jornalismo para fazer teologia, com ênfase em educação cristã. Porque ardia, porque queimava, não dava mais para dizer não. E por que hoje essa nova geração, ela não tem esse desejo mais tão ardente de servir ao Senhor de uma forma distinta? Quando eu era pequena, eu achava que Deus estava me chamando para ser missionária. E para ser missionária, eu tinha que casar com pastor. Aí eu falava, meu Deus, não dá. Eu tenho uma família aglutinada, eu tenho uma família muito grande. Eu sou de uma família de 6 irmãos. E eu nunca gostei de passar Natal, Ano Novo, essas celebrações longe da nossa casa, porque só a nossa família junto já é uma festa. E aí tem sempre gente que chega, eu tenho amigos aqui testemunhas disso. A nossa família só vai aumentando. E aí eu falava, meu Deus, se eu tiver que ser missionária, eu vou ter que sair daqui, vou ter que ir para outro lugar, né, André? Eu vou ter que largar o meu país, eu vou ter que...
Aí eu falava, não é isso, e aquela briga dentro de mim, mas Deus tinha tanto para fazer no meu coração, no lugar onde eu estava plantado, no lugar onde eu cresci, no lugar onde eu vivi, e Ele quer fazer isso com você também, onde você está. Ele quer tornar você um educador, Ele quer tornar você alguém apto no ensino, Ele quer tornar você um discipulador, Ele quer transformar você num anunciador, aquele que prepara também, Ele quer. Só que a gente precisa entender a vontade dEle, os caminhos de Deus para isso. Alguém tem que preparar. Alguém tem que preparar, porque a mensagem vai chegar. E aí, irmãos, olhando para esse texto, eu penso que a palavra de Deus, ela nos capacita nesse preparo. E se eu não tiver um tempo para estudar, para mergulhar no ensino bíblico, para deixar o Espírito Santo falar comigo e tratar no meu coração, eu não tenho como preparar o caminho. E essa é uma tarefa nossa. Assim como foi para João Batista lá atrás. Assim como foi para João Batista. Esse texto faz parte de uma profecia que falava de João Batista, que ele viria, e ele veio para preparar o caminho, e veio e preparava o caminho onde? Onde ele pregava? No deserto. E ele veio e cumpriu essa profecia. E nós, às vezes, estamos passando por desertos, ou temos vizinhos, temos pares, temos pessoas que passam por desertos, e a gente não consegue chegar no deserto dessa pessoa e preparar o caminho para que o Espírito Santo chegue e faça a obra. E nós precisamos entender que essa responsabilidade é nossa, porque terra seca simboliza estado espiritual vazio, ausência de vida e revelação divina. E eu e você estamos sendo chamados para remover obstáculos na vida das pessoas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso no segundo culto. Em Timóteo 3,16 diz, eu esqueci de botar, acho que 2 Timóteo, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. E se eu não pego a palavra, não uso a palavra, para que ela possa moldar o meu caráter, promover a reflexão e o autoexame, e me orientar e me formar, por que eu estou lendo? Por que eu estou estudando? O pastor acabou de dizer isso, que nós precisamos estudar e aplicar a palavra à nossa vida. E ela precisa fazer sentido para nós. Eu não posso ler somente, eu não sei se vocês passaram por isso, mas antigamente a gente tinha uma caixinha de promessa. Eu não sou tão antiga assim, né? Quem conhece caixa de promessa aqui? Então tem um monte de gente antiga também, né? Aí a gente tinha essa mania, não tinha? De pegar ali um versículo. E aí eu era pequena, de vez em quando, mamãe fazia isso com muita humildade e simplicidade na direção do culto doméstico. Ela pegava e falava, tira aí cada um versículo. Aí a gente tirava. E sempre tinha alguma coisa muito boa. E aí só quando eu fui adolescente que eu fui fazer a conexão. É lógico, se ali é uma caixa de promessa, só tem promessa. Não vai ter nada assim, cuidado com que isso, né? É só promessa. E aí, só que isso virou tipo um amuleto para muitas pessoas. Às vezes a gente fazia visita na casa das pessoas. Eu me lembro que papai e mamãe, eles sempre foram muito ativos. Papai é diácono e mamãe envolvida na união feminina e tal. Então, a gente fazia muita visita, muito culto nos lares. E as crianças eram submetidas a isso assim, vai lá, você vai cantar, você vai isso. Então, por isso que na nossa época nós cantávamos muitos hinos, né, do cantor cristão e tal, porque as crianças iam, né, sendo submetidas, e isso era muito bom. E aí, na hora de sair, a pessoa da casa falava assim, tira aqui um versículo, tira aqui. Era assim mesmo, né? E como que isso foi significante para nós naquela época? Isso fazia todo sentido para nós naquela época. Hoje nós temos outras ferramentas. Hoje nós podemos pregar a palavra através do nosso celular. Hoje você pode acordar, quando você acordar de madrugada, você pode sentir o mover de Deus a orar por alguém. E você vai orar por essa pessoa. Mas faz o seguinte, não ora só não. Você ora e vai lá no celular e coloca uma mensagem dizendo, acabei de falar com Deus a teu respeito. Experimenta fazer isso 2, 3, 4 da manhã. E quando essa pessoa acordar, ou quando a pessoa tiver a oportunidade de olhar o celular e perceber que você esteve orando por ela enquanto ela dormia, ou enquanto ela estava numa situação difícil, ela vai entender que foi a mão de Deus que moveu alguém para orar pela vida dela. E ela vai se sentir muito bem com esse Deus. O nosso papel é preparar o caminho.
E aí, a palavra de Deus também, ela aplicada à nossa vida, ela nos iguala. Ela nos iguala. Nós somos aqui todos distintos uns dos outros. Cada um de nós tem uma história, cada um de nós tem um currículo, cada um de nós tem uma dor, cada um de nós tem um desejo, né? Todo o nosso perfil de persona, todos nós temos uma dor, um desejo, uma curiosidade, é ou não? Todos nós. Em algum momento a gente se conecta. Em algum momento desse a gente se conecta. Mas se todos nós aplicarmos a palavra em nossa vida, ela nos iguala. Porque para Deus isso não faz a menor diferença, nós somos todos filhos. E aí se eu aplico essa palavra ao meu coração, ela me iguala. E isso faz parte de um processo contínuo de preparo. E aí isso traz para nós unidade. Gálatas 3:28 diz: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Jesus, em Cristo Jesus. E a gente ainda briga por diferenças, a gente ainda briga por posições. Você pode, eu não posso. Eu posso, você não pode. Está errado. Quem somos nós? A Bíblia diz que não tem nada disso diante de Deus. Não tem diferença nenhuma entre você e eu, porque o nosso Pai disse que é assim. Fique agora com a mensagem baseada em Isaías 40, Anunciar, pregada pela pastora Tânia Lima. Tenho certeza que você vai apreciar essa maravilhosa mensagem, aqui resumida em algumas frases, em alguns momentos. Curta aí. E nós vamos continuar então conversando sobre a importância do ensino bíblico, a importância de servir ao Senhor baseados na palavra e nessa palavra que permanece, que é perene, que não muda. Eu gosto muito de falar sobre a parábola do semeador, e eu só quero tirar aqui um exemplo, só para que a gente possa entender, e vai fazer sentido para você, eu tenho certeza. Quando a gente lê essa parábola e deixa o Senhor trabalhar nosso coração através dessa palavra, a gente entende que a palavra é a mesma, ou seja, a semente é a mesma. O semeador é o mesmo, e ele que saiu a semear, ele é o mesmo. O que muda nessa parábola, o que muda nessa história, são os solos, os terrenos, os corações que recebem essa mesma palavra, essa mesma semente desse mesmo semeador, desse mesmo pregador. Então, os solos é que precisam estar preparados. Então, que em nome de Jesus, apesar de mim, o seu solo esteja preparado para ouvir o que Deus separou para falar conosco nessa manhã. E que faça sentido para a tua vida, para a tua casa, para o teu ministério. Eu vou colocar um cronômetro aqui. Eu esqueci de acionar. A gente precisa terminar em quanto tempo? Por favor. Não, pastor, fala aí. Não pode falar isso para a mulher, não, pastor. Eu sei que o senhor manda aqui nesse pedaço, mas fez assim para a mulher, já era. Quanto tempo, pastor? Ah, ok, combinado. Espera aí, gente, que eu me enrolei aqui nesse negócio. Nesse cronômetro. Volta cronômetro. Pronto. Vamos começar aqui então. Então, eu tenho aqui também uma estatística que eu vou mostrar para os irmãos. Eu não entreguei o irmão, mas não tem problema. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Isaías 40. É o texto que nós estamos estudando. O tema da mensagem é entre o efêmero e as verdades eternas da palavra de Deus. Falamos mais cedo sobre o preparo. E agora nós vamos falar sobre o anúncio, né? Sobre anunciar, né? Anunciar a palavra. E eu sei que aqui nós temos pessoas, talvez a maioria de nós que estamos aqui, somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. O Senhor habita em nós, somos templo do Espírito Santo. E de repente você está aqui nessa manhã ou vai nos assistir, vai acessar essa mensagem, mas ainda não teve uma experiência com Jesus. Ainda não é morada do Altíssimo, mas eu quero que em nome de Jesus o Senhor alcance o seu coração, mas que você entenda a importância do anúncio dessa palavra e dos corações preparados para isso.
Isaías capítulo 40, versículo 9 diz assim: Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe ao monte alto. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: Eis aqui está o vosso Deus. E aí, pensando nesse texto, eu comecei a pensar em todo esse movimento de ensino, em todo esse movimento que a nossa denominação trabalha fortemente com relação à conscientização e à importância do estudo da Bíblia e da propagação da palavra, da importância da escola bíblica, do ensino bíblico, dos grupos de estudo bíblico e toda essa estrutura que, graças a Deus, a gente ainda está aí lutando fortemente para que permaneça. Eu me lembro que nós, muitos anos atrás, nós tínhamos uma farmácia, nós trabalhávamos numa farmácia. E aí nosso amigo do lado tinha eu não vou falar, um aviário. Ele tinha um aviário, e a gente se relacionava, as famílias se relacionavam. E aí um dia, ele, delegado civil, e aí a gente fazia aquelas escalas por conta da nossa demanda na igreja. E ele via aquele movimento todo nosso e convivia conosco. E um dia ele chegou para nós e disse assim: eu não sou crente não, mas se um dia eu decidir ser, eu quero ser um crente batista. E aí aquilo me deu curiosidade. Aí eu disse: mas como assim? Por quê? Por que batista? Aí ele falou: porque eu vejo a seriedade que vocês têm com relação àquilo que vocês acreditam. E vejo a forma com que vocês se empenham em estudar e em conhecer mais. Agora, outras religiões, eu não vejo o mesmo compromisso. Isso tem, acho que uns 20, talvez 20 anos ou até mais, né? E aí eu fico imaginando se... E a gente não precisava nem ter dito nada, mas a pessoa olha para nós e começa a ver em nós algo que, de repente, nem eu e você temos noção e temos como mensurar de como é que funciona. Então, quando eu penso no anúncio, na palavra anunciar, eu creio que às vezes nós não precisamos nem abrir a boca para anunciar. E é interessante que o texto, a gente vai considerar esse primeiro ponto, a palavra ela precisa ser anunciada. Então essa palavra, esse anunciador, ele precisa ser uma pessoa transformada e precisa ser a morada do Eterno. Marcos Almeida tem uma música linda que se chama Casa. Ele diz: eu sou morada, eu sou casa. Ele diz assim: Deus preferiu essa carne. Ele não quis os templos que eu posso construir com as minhas mãos. Ele preferiu essa carne. Então eu e você somos moradas do Eterno. Nós somos casa de Deus. E a gente precisa fazer isso bem feito. Nossa casa, nosso ambiente onde a gente vive, ele precisa ser um ambiente agradável, não é? Nós donas de casa, a gente chega na nossa casa, a gente conhece o cheiro da nossa casa, não conhece? Então, a gente já chega, já entra, e se tiver algum cheiro diferente, o que a gente faz? A gente vai procurar até achar, não? Acontece com vocês? Aí a gente chega na cozinha, eu chego na cozinha e falo: tem um cheiro estranho aqui, tem um cheiro diferente aqui. Aí eu vou passando perto da pia, perto do armário, eu tenho que descobrir de onde é esse cheiro. Então, é muito ruim quando você percebe que você deixou uma batata na sua fruteira, no seu armário, e esqueceu de usar aquela batata. Horrível o cheiro da batata que começa a estragar. É horrível o cheiro e ela exala ali por toda a casa. E aí a gente já conhece quando tem algo estragado. Um ovo, então, nem se fala, né? E isso traz para a gente algo que incomoda. Então, aquele cheiro incomoda. Eu trabalho com capacitação de líderes de criança. Eu sempre digo o seguinte: você vai fazer um projeto, você vai desenvolver um projeto, uma colônia de férias, uma escola bíblica de férias. Você vai cuidar de tudo, de toda a área, espiritual, visual, tudo, física. Mas não esquece de colocar um cheirinho.
Coloca ali um cheirinho, escolhe um cheiro bem agradável, sei lá, cheiro de bebê, né? Coloca algum cheirinho. Por quê? Quando aquela criança entrar na igreja, ela vai sentir aquele cheiro. Sabe o que a gente vai alcançar? Sabe onde que a gente vai alcançar essa criança? No campo da experiência, do sentido. A gente vai implantar naquela criança uma memória olfativa. E toda vez onde ela estiver e ela sentir um cheiro parecido com aquele que ela sentiu lá na tua igreja, ela vai lembrar da tua igreja, da mensagem que ela ouviu lá. Interessante, né? Coisa simples. Mas eu não sei vocês, mas eu tenho lembranças da minha infância, de situações na minha vida, quando eu sinto o cheiro de algo. Por isso que perfume é complicado a gente dar para alguém. Porque você, quando gosta de um perfume, você foi atraído por aquele perfume, por aquele odor, porque aquilo te trouxe algo, uma sensação boa, e você quer aquele perfume. Mas você quer porque você conhece, porque aquilo ali te traz alguma memória olfativa, e aquele cheiro te agrada. Assim tem que ser o cristão, quando vive na dependência de Deus, quando vive a anunciar a palavra, quando vem para demonstrar a palavra. As pessoas precisam se sentir bem do seu lado, tem que sentir cheiro de Jesus em nós. Nós temos um amigo, é prima do meu esposo, mas o esposo dela é um cara que ele muda qualquer ambiente. Qualquer reunião de família, qualquer congresso que a gente leva ele para pregar para a juventude, para adolescente, qualquer lugar que a gente coloca o Fábio para pregar, o Fábio muda o ambiente. Aquele menino tem um cheiro forte de Jesus. Eu falo isso para ele. É muito bom estar no lugar onde você está, porque quando você começa a falar com o seu jeito, com a sua peculiaridade, o Espírito Santo trabalha de uma forma extraordinária. A mensagem é a mesma, o semeador é o mesmo, mas o terreno e a pessoa, o instrumento ali, é um instrumento que está ali se entregando e deixando Deus falar. E é muito bom estar onde você está. Eu digo para ele, é muito bom, é muito bom. É uma festa, é um ajuntamento, é um culto, é bom demais. Então nós precisamos ser assim, esse tipo de pessoa. No culto das 17 horas, do dia 28, que você está nos acompanhando, tivemos aqui um debate com o pastor, professor Henrique Araújo, diretor do seminário Betel, aqui na cidade do Rio de Janeiro, e ele fez, a partir de perguntas minhas, da irmã Sorelli e do público que estava em casa pela internet ou aqui presencialmente, ele respondeu e relacionou o tema Bíblia ou teologia e educação. Foi muito profundo e você vai gostar de saber dessa relação. Ele chamou de uma educação osmótica. O que é isso? Confira. Então, Isaías 48, eu leio na NVT, diz assim: o capim seca e as flores murcham, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. O versículo 18 até o 20 diz assim: a quem vocês podem comparar Deus? Que imagem usarão para representá-lo? Acaso pode ser comparado a um ídolo feito num molde, coberto de ouro, enfeitado com correntes de prata? E quem é pobre demais para ter um ídolo desses? Pode escolher uma madeira que não apodrece e um artesão habilidoso para entalhar uma imagem que não tombe. É um pouco irônico esse Isaías, né? Um pouco irônico. Então, pastor, para a gente pensar nesses textos, Isaías fala bastante para a gente de comparação, né? E comparar é uma coisa muito humana, né, pastor? É bastante humana. A gente se compara com tudo, a gente compara a nós mesmos, a gente compara nossas atitudes, as nossas coisas, a gente compara tudo. E mesmo que o ser humano não perceba, comparar é necessário. A gente tem necessidade da comparação, a gente precisa de referencial, a gente precisa de um padrão, mesmo que a gente não se dê conta, né? Agora, atualmente, é um pouco pior essa comparação, porque a gente tem as redes sociais. Rede social faz a gente se comparar demais. E o pior de tudo é que as informações que estão ali são muito superficiais e passam rápido, né? São muito efêmeras, como a gente tem no nosso tema. E a gente não consegue nem mais se aprofundar nas coisas. Como a gente está tão acostumado a ter informação superficial e rápida, porque muda toda hora, a gente não
tem mais o hábito de se aprofundar nas coisas. Então, isso gera uma angústia muito grande na gente, porque além da comparação, há essa rapidez de informação que a gente não consegue acompanhar, né? Bom, nós que somos cristãos, precisamos pensar nisso, porque a gente está entre as verdades eternas da palavra de Deus e esse mundo tão superficial, tão efêmero, tão passageiro. Com isso, pastor, eu queria que você começasse nos ajudando a pensar nesse Deus incomparável. Como é que Deus é incomparável? Em que Ele é incomparável? E como nós, como cristãos, podemos, de fato, encontrá-lo e reconhecê-lo no meio desse cenário todo? Boa tarde, né? Quase noite, querida Sorelli. Boa tarde, Igreja Batista Itacuruçá. Boa tarde, querido pastor Israel Belo de Azevedo, aos nossos amigos de casa e aos que vão assistir esse vídeo em outros lugares também depois. É uma alegria muito grande. Eu parabenizo a Igreja Batista Itacuruçá pela lembrança e pela celebração do mês da Escola Bíblica Dominical e do dia da Escola Bíblica Dominical. Lamentavelmente preterida por alguns, mas graciosamente também lembrada e celebrada por outros, não é? É muito bom estar aqui junto com os irmãos novamente, não é? E aproveito, pastor, posso aproveitar a ocasião e uma lembrança que eu tenho aqui, que eu tenho que fazer já há muito tempo, é parabenizar o senhor pela excelente tradução que o senhor fez da Bíblia, tá maravilhosa, tem me abençoado muito e abençoado o Brasil e certamente também pessoas que estão lá de fora, tá? Muito obrigado, porque a contribuição do senhor para a educação cristã no Brasil e mundo tem sido uma bênção e abençoado muitas pessoas. Eu parabenizo e agradeço o senhor por essa excelente tradução, que certamente nós vamos topar com ela e aqui em algum momento da nossa conversa, não é? E quando pensamos, Sorelli, na questão da incomparabilidade divina, não é? Como você mencionou, comparar a intrínseca à natureza humana. Agora a questão é com quem muitas vezes nós nos comparamos, porque quando pensamos daquilo que é o desejo de Deus, nós pensamos, por exemplo, que o certo mesmo é nós não tentarmos ser quem nós supomos que devemos ser, nem sermos quem os outros dizem que devemos ser, mas ser quem o Senhor manda que nós devemos ser. Então, se eu me comparo com aquele que eu devo ser no coração de Deus, isso pode ser salubre, salutar, e até eu posso encaixar no que Paulo fala, eu prossigo para o alvo. É um alvo. Quem eu devo ser na perspectiva divina e quem eu sou hoje, e isso me impelirá a alcançar aquele que eu devo ser. Mas, se eu me comparar com o outro, muitas vezes posso ter problemas, porque sempre tem alguém que pensa mais, que sabe mais, que ora mais, que canta mais, que corre mais, um Bolt da vida, que joga mais um Ronaldinho Gaúcho, e por aí vai. Sempre tem alguém mais. Então, com quem eu me comparo? Que essa comparação tem gerado em mim? Na condição de criatura. Agora, na condição de criador, teologicamente, nós observamos algo chamado a incomparabilidade divina. E na teologia, nós encaixaremos isso dentro dos atributos de Deus. Alguns falam de atributos comunicáveis e incomunicáveis. Os comunicáveis são aqueles que são comuns entre ele e o ser humano. Os incomunicáveis, aqueles que pertencem à sua própria natureza. Outros vão categorizar como atributos relativos e atributos absolutos, aqueles que se relacionam com a criatura e aqueles que são intrínsecos a Deus. Quando falamos de um Deus incomparável, porque Ele é incomparável, estamos pensando que Deus, Ele é todo-poderoso. Não apenas tem, mas Ele é. Não é apenas uma pertença, mas é uma essência. Deus, Ele é todo-poderoso e eu sou completamente limitado. Deus, Ele é onisciente e eu sou ciente de algumas poucas coisas e olhe lá. Deus é onipotente, onisciente e Ele é onipresente. E eu completamente limitado como criatura dentro das condições espaço-temporais. Então, quando nós observamos a Escritura, e Isaías ele retrata isso em vários momentos, nós estamos num recorte da chamada terceira porção de Isaías, Isaías 40 a 66. Um capítulo belíssimo, né? E nesse capítulo belíssimo, a gente tem essa doutrina da incomparabilidade divina quando ele fala, olha, venham conversar. Lá no capítulo 1 ele fala, apresente as razões de vocês. Ele chama para conversa todo mundo em Isaías. E na conversa que ele chama, ele fala, você sabe que eu tenho o oceano na concha das minhas mãos? Você já parou para pensar, Henrique, que eu medi o céu a palmos? Você já parou para pensar que as nações elas são como a gota de um balde?
ele vai trazendo uma série de figuras para mostrar a sua grandeza e a sua incomparabilidade. Então, quando pensamos na incomparabilidade divina, pensamos em atributos que pertencem à sua essência, que de forma nenhuma podem ser comparados aos atributos da criatura, em nenhuma instância, em nenhum momento, pela pequenez da nossa limitação. Henrique, fazendo uma pequena interrupção aqui, mas não cessando o seu argumento, você só começou a elaborá-lo. Quando você citou o capítulo, os versículos mencionados, logo me veio à mente a resposta de Deus a Jó, né? Impressionante como do tipo, como é que você quer comparar comigo? Onde é que você estava quando eu criei o hipopótamo, quando eu criei o crocodilo gigante, quando eu criei as estrelas, as constelações, os universos, né? É só um pouco aí um desses atributos aí, né, que você citou. E esse hino de adoração também de Paulo, que foi lido aqui, Romanos 11, foi lido no começo do culto, o hino de adoração também mostra isso, né? Profundidade das riquezas, quem foi o conselheiro dele. Então, mostra também essa incomparabilidade. E aquela pergunta, né? Quem é que ensinou a Deus alguma coisa, né? É isso, mas estava pensando agora, quando ela falou, né, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Quem conheceu alguma coisa? Quem ensinou a ele? Né? E nas perguntas que o Senhor colocou, de Jó 38 a 42, eu às vezes passo por aquelas perguntas e penso, algumas muito simples, até bucólicas, né, rupestres, não é? Quem foi que colocou as cabras monteses nos montes? Toda vez que eu estou viajando, passo, olho uma cabra lá em cima, lembro de Jó, e fico pensando na forma como Deus elabora as perguntas para Jó, de coisas que em tese são particularmente simples, mas que nem para as coisas simples muitas vezes nós temos respostas. Somos muito limitados. Agora eu quero provocar você. Você não acha que a teologia, às vezes, a ela falta essa simplicidade, essa, vamos chamar de cotidianidade, de tal modo que as pessoas reflitam a partir da cabra montês ou da avestruz, não é? A galinha, digamos assim, também é citada. Você acha que essa teologia não se encastela e dificulta o conhecimento como se fosse teologia algo para algumas pessoas? Assim como Deus é incomparável, a gente não chega lá. Será que o teólogo, por estudar Deus, também não acha que ninguém chega onde ele está? É só uma provocação, teólogo. Não, mas é uma boa provocação, até mesmo porque nós precisamos ser chamados novamente a isso. Muito obrigado, Sorelli. Nós precisamos ser chamados novamente à realidade do dia a dia. Eu me lembro que há um momento da vida de Lutero, quando ele é guardado pelo rei Frederico, que ele, em algumas das suas biografias, há um reclamo que ele faz e ele diz, como é que eu vou traduzir o Novo Testamento se eu estou aqui encastelado, se eu estou aqui guardado? Tudo bem, o senhor quer me proteger, mas eu tenho que estar com o povo para saber quais são os textos, quais são os verbetes que vão comunicar. E essa foi uma boa e excelente preocupação do Senhor na comunicação da tradução da Escritura. A Bíblia foi feita para ser lida. Para ser lida, eu preciso passar entre o povo para saber o que ele vai compreender. O Lutero nos chamou a isso, hoje o Senhor nos convoca a isso, o medievalismo nos chama no contraponto para erigir as catedrais da mente, mas parece que há uma tendência nossa a tentar flertar com essas catedrais da mente muito abstratas, porque, de alguma maneira, essa estética da arquitetura teológica, ela embevece, ela atrai um pouco o homem, mas só que ela acaba nos encastelando, nos afasta do cotidiano, da prática diária de ver Deus no nosso dia a dia. Né? No culto das 19 horas, no congresso da Escola Bíblica, nós contamos como pregador, como pastor Henrique Araújo, diretor do seminário Betel, e ele nos falou sobre confiar. Uma inspiradora mensagem. Nós selecionamos alguns trechos para você, tenho certeza que eles vão inspirar você, em nome de Jesus. Escuta aí. Foi muito bem observado, pensado e percebido pela igreja sobre as divisões que chamamos de divisões naturais do texto, e dentre essas divisões naturais, nós confiarmos à luz de Isaías, capítulo 40, principalmente versículos 28 a 31. Talvez uma das partes mais conhecidas do texto, mais pregadas em congressos jovens, não é? E mais conhecidas de todos nós, Isaías, capítulo 40, versículos de número 28 e seguimentos. Eu vou estar lendo na minha versão e você pode ficar à vontade para apreciá-la, observá-la na versão que você tiver em mãos. Diz assim, Isaías 40, 28.
Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Que Deus abençoe nossas vidas com a sua santa e inesgotável palavra. Vamos orar? Pai, te louvamos por tudo o que vimos e ouvimos ao longo desse domingo, por essa celebração, ó Deus, da tua palavra nesse domingo de celebração da Escola Bíblica Dominical, pela educação cristã que tem sido desenvolvida na Igreja Batista Itacuruçá e também nas igrejas batistas da Convenção Batista Carioca, Convenção Batista Brasileira e todas as igrejas que têm atentado para essa dimensão tão importante, ó Pai, da vida cristã, que é a educação. E queremos pedir, Deus, fala conosco pela explicação do texto essa noite e aplica a tua palavra em nosso coração e te daremos toda a gratidão em nome de Jesus, amém. Irmãos, a minha expectativa essa noite é tentar trazer uma introdução sobre a tensão que envolve o transitório e o perene, o efêmero e o permanente, o efêmero e o eterno, e pensando um pouco teologicamente nisso, mergulhar no texto. Mergulhando no texto, eu quero focar no elemento confiar, no verbo confiar, que é a subtemática dessa noite, à luz do texto, que para nós transitarmos entre o efêmero e o eternal, fazendo a correta distinção e equilíbrio, precisamos confiar, ter fé em Deus, confiar que tudo vai dar certo. Mas que tipo de confiança é essa? Há algumas características dessa confiança, e então aplicar para a nossa vida e trazer uma conclusão, se Deus permitir, nesse caminho ao longo desses minutos. Por isso eu coloquei um título aqui. Se houver a possibilidade de projeção, você pode ficar à vontade para acompanhar, se não, fique à vontade para atentar, para ouvir. O título que eu dei a essa mensagem é A Fé que Faz a Diferença. A fé que faz a diferença entre o efêmero e entre aquilo que é permanente. Quando pensamos entre o permanente e quando pensamos entre o transitório, evidentemente não somos os únicos ou os primeiros a fazer essa reflexão ou abordar esse pensamento. Mas talvez na história da teologia evangélica, um dos que tenha pensado mais propriamente isso tenha sido Oscar Cullmann. Dentre uma das suas excelentes obras, você tem Cristologia do Novo Testamento e uma outra, Cristo e o Tempo. E ele aborda aquilo que ele chamou teologicamente de tensão cósmica entre o já e o ainda não. Eu não quero complicar, eu quero tentar facilitar explicando a palavra de Deus, então vamos tentar trocar em miúdos isso. Qual é a ideia? Vivemos em uma tensão entre a realidade do mundo de agora e a nossa vivência do agora, sendo cidadãos do céu numa terra caída, tendo novos princípios, tendo novos valores, tendo um novo rei, um novo Senhor, uma mente nova, tudo novo, mas morando no mundo velho. Isso gera uma tensão entre aquilo que permanece e uma tensão entre aquilo que esvanece. Ou seja, você está num culto hoje, que tem princípios, tem valores, tem a palavra de Deus liberada para você. Você tem um culto com um foco em educação cristã, algo maravilhoso. Você sai daqui feliz, realizado, animado pela comunhão junto com os irmãos. Mas amanhã, se você hipoteticamente trabalhar, vamos pensar aqui em Turiaçu, em Madureira, Irajá, você vai pegar o trânsito aqui seguindo a Radoc Lobo, você vai descer pela Leopoldina e depois você vai pegar a Avenida Brasil, que agora de 4 faixas passou para 2, liberada para carro comum. E aí você vai gastar umas 2 horas para conseguir chegar no seu trabalho. Você vai tomar umas 5 fechadas até tomar o seu trabalho. Você vai frear bruscamente umas 10 vezes porque a pessoa da frente está com a lanterna quebrada e não sinalizou. Você vai
ter alguns sustos por pessoas que não deram setas no meio do caminho e você teve que frear bruscamente. E aí você vai lembrar que você tem tudo novo, mas está vivendo no velho, está vivendo no caído. Isso gera o que foi chamado por Oscar Cullmann de tensão cósmica entre o já e ainda não. O reino já está implantado em nossa vida, dentro de nós, em nosso coração, mas ainda não está consumado. Nós temos um novo rei, novos princípios e novos valores, mas vivemos no velho. E aí você está fazendo uma prova, seja ela de seleção, seja ela de mudança de cargo no seu trabalho, e você usa tudo aquilo que é lícito e legítimo, segue todas as etapas corretas e adequadas. Porém, há colegas que utilizam de subterfúgios contestáveis. Colegas que usam de subterfúgios velhos. Você não pode usar o velho. Você está com o novo, com novos princípios e novos valores. Isso vai gerando uma série de tensões. Quando nós chegamos para o texto de Isaías, ele vai abordar uma questão entre uma forma antiga de pensar e uma forma nova de pensar. E aqui eu faço a transição já para o texto. Isaías capítulo 40 é um dos capítulos mais belos da Bíblia. Você tem 66 capítulos em Isaías. Existem várias teorias em relação que envolvem a sua autoria e eu não quero transitar entre essas teorias agora. Mas o que eu quero pensar é na naturalidade da divisão do próprio livro. Quando você observa do capítulo 1 até o capítulo de número 35, uma seção que é uma seção condenatória, que aponta os pecados de Israel. Capítulo 36 a 39, você tem uma seção precisamente histórica. Você tem a questão da cura de Ezequias, você tem Isaías sendo utilizado para profetizar e ser instrumentalizado para aquela cura de Ezequias. Uma parte histórica muito definida no livro, capítulo 36 a capítulo 39. Para do capítulo 40 até o capítulo 66, nós vemos a promessa de um novo céu e uma nova terra. Promessa de que dias melhores virão. O povo irá para o cativeiro babilônico, porém dias melhores virão. Estamos nessa sessão. E essa sessão ela começa exaltando aquilo que discutimos tanto agora à tarde, às 17 horas, no culto do conhecimento. Atributos de Deus, colocando a sua magnificência, colocando a sua excelência e a sua grandeza. Há momentos lindos no texto dizendo: você não sabe que Deus ele é aquele que tem o oceano na concha da palma das suas mãos? Você não sabe que Deus é aquele que mediu o céu a palmos? Que as nações são como uma gota dentro de um balde, elas cabem num pequeno balde, e eu conheço tudo isso. Você não sabe que eu chamo todas as estrelas pelo seu nome, conheço cada uma delas? O texto de Isaías 40 é lindo, irmãos. Além de falar que a palavra de Deus ela permanece para sempre, além de falar que Ele dá esforço ao cansado, renova as forças daquele que não tem nenhum vigor, até chegar no final do capítulo, Isaías já passou por muitos aspectos da magnificência de Deus. Mas quando ele chega nesse final de capítulo que nós lemos, versículos 29 a 31, há algumas peculiaridades. Pode passar, por gentileza. Quando falamos dessas peculiaridades, nós falamos de duas relações principais. No versículo 28 a 31. Uma primeira relação criador e criatura, que aparece no texto. O versículo 28 diz: você não sabe que o seu Deus não se cansa nem se fatiga? Deus não dorme, Deus não descansa, Deus ele não tem cansaço, mas não é só isso. O texto prossegue dizendo que Ele dá força ao cansado, ou seja, Ele não se cansa e Ele tem força para dar a outrem. Ele não se fatiga e Ele pode ainda dar um renovo para aquele que está cansado. É uma primeira relação, o Criador não se cansa, porém a criatura, ela se cansa e ela pede força. Mas aí o texto escorrega no versículo 30 e 31 para uma segunda relação, a relação criatura-criatura, um tipo de criatura que cansa-se e permanece caída. Mas existe um segundo tipo de criatura que ela se cansa, mas ela espera no Senhor, ela confia, e as forças serão renovadas. Então, o texto vai estabelecer algumas relações muito interessantes nessa perícope, nessa parte que nós observamos. Relação criador-criatura, Criador não se cansa e tem para dar um renovo, a criatura se cansa e precisa ser renovada, e uma segunda relação criatura-criatura, uma criatura que se cansa e não se renova, mas um segundo tipo de criatura que se cansa e ela pode se renovar em Deus. O meu desejo, a minha oração, a minha esperança e a minha pregação é que nós estejamos nesse segundo tipo de criatura, que já entendeu que existe um renovo no Senhor, que se nós esperarmos e confiarmos no Senhor, poderemos renovar as nossas forças para sairmos daqui todos renovados,
para a semana que se começa hoje e que nós teremos que enfrentar ao longo dos próximos dias subsequentes. Já que tivemos o congresso da Escola Bíblica, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a relevância da Escola Bíblica em nossas vidas. Aqui com o pastor Alcenir Mota, pastor de missões da nossa igreja, e nosso pastor titular, pastor Israel Belo de Azevedo. Com certeza temos aqui muitas histórias da importância da Escola Bíblica em nossas vidas. E queremos saber também da sua opinião, qual é a relevância da Escola Bíblica na sua vida. Pastor Israel, a Escola Bíblica ainda é importante nas igrejas nos dias atuais? Eu nem vou responder, porque uma tautologia, isto é, um axioma, ou seja, está claro por si mesmo, né? Como viveremos sem a Bíblia? E como teremos a Bíblia se nós não estudarmos, né? Eu quero prestar o meu testemunho pessoal. Eu, desde que me entendo por gente, sou professor de Bíblia nesse tempo. Mas sou professor de Bíblia porque desde que me entendo por gente, na nossa casa... Sou professor de Bíblia porque desde muito cedo eu me alegrava quando ia à casa do Deus Eterno para estudar a Bíblia. Então, os cultos eram exposição da Bíblia. Falo que da minha infância, pastor Saturnino José Pereira, em Campo Grande, região metropolitana de Vitória, Espírito Santo. E a escola bíblica, eu tive uma professora Esther, e ela me ensinou: eu alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É a primeira lembrança que eu tenho. Eu não lembro do período anterior. Provavelmente, porque quando eu cheguei a Vitória, eu já cheguei aí uns 7 anos aproximadamente, e é possível que antes disso, onde eu estivesse, fosse uma igreja muito pequena, não tivesse uma escola bíblica relevante. Estou supondo, mas eu não tenho lembrança. Então a lembrança que eu tenho é em Campo Grande, com essa professora que me ensinou muito a amar a Bíblia. E nós tínhamos uma coisa lá sensacional. Desembainhar a espada 1, 2. E eu era campeão daquele negócio. Até hoje eu sei todos os livros na sequência. Só li aqueles profetas menores que dão certo nozinho, mas eu preciso resolver esse assunto e memorizar também. O resto tudo memorizado. Onde é que eu aprendi? Na escola bíblica. Então, sobretudo, eu acho que o mais importante, eu aprendi a amar a Bíblia. O resto, o estudo, a meditação, a aplicação, vem na consequência. Eu acho que é também a sua história, não? Também é minha história. Interessante, o irmão falando aqui da meditação e dos versículos bíblicos. Quase todos os versículos que eu tenho memorizado, eu tenho certeza que foram memorizados na escola bíblica, principalmente em primários juniores e um pouco os adolescentes. É interessante que um dia, conversando com uma pessoa e falando versículos, ela falou: você só sabe o versículo bíblico porque você estudou teologia, porque você é pastor. Eu falei: não, infelizmente, depois que eu fui para o seminário, acho que eu não memorizei tantos versículos, mas quando era primário, juniores, quando a gente entrava na sala, já entrava falando o versículo memorizado, o versículo da semana. Então memorizei ali em primário e juniores. E eu... Antes de você continuar, você falou uma coisa e me fez lembrar de Jesus. Ele não aprendeu aqueles versículos bíblicos que ele citou para Satanás no deserto. Não. Ele aprendeu com Maria em casa e depois na sinagoga. Não é verdade? Então acho que nós estamos seguindo aí os passos, eu e você, falando até agora, do nosso mestre. Isso mesmo. E o pastor Alcenir, como foi também com o irmão a escola bíblica na sua infância, essa questão também do aprendizado da Bíblia, memorização dos versículos bíblicos. É muito interessante, né? Porque quando eu penso em igreja na minha infância, eu não me lembro do culto. Olha que interessante. Eu me lembro da escola bíblica. Curioso, mais forte para mim era o culto.
Interessante, né? Eu não tenho lembrança do culto, né? Pastor pregando lá, congregação. Olha. A minha lembrança é da escola bíblica, que ali eu fiz amizade, né, com os adolescentes, né, com os jovens. Então ali ficou essa marca, né? A gente estava conversando aqui, eu fiquei pensando, puxa, eu não me lembro, né, assim, tinha um canto do pastor pregando e tal, mas eu me lembro ali da gente reunida naquela sala, com a professora nos estimulando, tinha as competições, né, de levantar, de desembainhar a espada, tinha também as perguntas que a gente levava, aí você era estimulado ali a estudar a Bíblia, a ler, a trazer versículos decorados, aí o primeiro colocado sempre ganhava um prêmio. Então isso tudo tá na minha mente. Eu não tenho a imagem da congregação, da igreja, sabe? A imagem que eu tenho da infância é a escola bíblica, sabe? Então, tu vê a importância disso na vida, né, ali da criança, do adolescente, do jovem, porque ali é onde você cria vínculos. No culto, né, aqui formal, aqui da congregação toda reunida, você não tem essa possibilidade, né, porque você está mais com o ouvinte. Já na escola bíblica dominical, você pergunta, você está ali com seu amigo, você cria laços de amizade, né? A gente saía dali, a gente marcava encontros, então, isso é que ficou marcado. Então, vê a importância da escola bíblica nesse aspecto de relacionamento, né, na minha vida. E outro detalhe que eu quero chamar aqui a atenção, a gente está entrando aí no mês de maio, Dia das Mães, eu quero a importância da minha mãe, porque meu pai não era evangélico e havia sempre uma tensão muito grande, porque meu pai não gostava que minha mãe fosse para a igreja, ficasse ali, ficava reclamando que o almoço atrasado, coisa e tal. A minha mãe fazia tudo no sábado, né, para chegar no domingo, não dá margem para esse tipo de reclamação, e ela tinha esse cuidado, né, de levar a mim e ao meu irmão todo domingo de manhã para a gente participar ali dos cultos, participar da escola bíblica dominical. Então essa marca, essa imagem também dessa dedicação da minha mãe, mesmo com as tensões que eram criadas a mim em função dessa atitude dela de nos levar, né, todo domingo de manhã para a igreja, para participar de todas as escolas bíblicas, também os contos. Então são dois aspectos que são muito marcantes e que mostram essa relevância, né, da escola bíblica dominical. Essa questão que você levantou dos versículos decorados, eu também tenho essa mesma experiência de decorar versículos, de conhecer os livros da Bíblia, né, a história da Bíblia, né, ali, Jonas, a história de Jonas, ela foi colocada no meu coração lá, né, ali. Então, a questão da baleia, né, que hoje, assim, quando era baleia, mas na minha infância era baleia. E aí de quem não dissesse que não era baleia. Então, vamos contar que no texto bíblico não está escrito baleia, um grande peixe. Mas para nós, o grande peixe, baleia. Pois é, exatamente. Então, isso foi lá na escola bíblica, né, a história. Inclusive, eu tenho uma experiência muito marcante, que é a minha decisão pelo batismo, não é? Sim. Foi na escola bíblica dominical, quando a professora estava falando sobre o primeiro mártir cristão, foi Estevão, e aí naquela lição, eu e mais alguns amigos tomamos a decisão de nos batizarmos. Então são experiências aí que mostram a relevância e a importância da escola bíblica na vida de todo cristão. E com certeza os irmãos têm muitas memórias, muitas lembranças, como já estão trazendo. Eu me lembro, hoje, em Caxias do Sul, na primeira igreja batista em Caxias do Sul, eu estava saindo dos primários para os juniores, entre 8 e 9 anos, e a igreja toda fez, a escola bíblica, né? Fizeram, então, a leitura da Bíblia. Então, cada classe ficou com alguns livros da Bíblia. Eu lembro que na minha classe, eu fiquei com Timóteo, o livro de Timóteo, e tinha um cartaz muito grande, assim, feito, muito bonito, com cada livro da Bíblia, e cada classe ia lá, cada aluno, e fazia um xizinho marcando. Eu lembro quando eu fui fazer um X em cima de 1 Timóteo, que alegria, o primeiro livro que eu li completo, né? Ainda pequeno, então o primeiro livro assim que eu lembro que eu li da Bíblia, assim completinho, porque sempre estudando a Bíblia, mas eu
estava começando a primeira, segunda série por aí, então eu lembro que foi 1 Timóteo e foi através da escola bíblica. O que aconteceu? Eu li 1 Timóteo, eu quero ler 2 Timóteo. E assim foi. E daqui a pouco eu queria marcar aquele quadro todo. A minha vontade é de marcar tudo ali, porque eu queria ler cada vez mais a palavra de Deus. Então esse estímulo à leitura da palavra de Deus e também a importância da Bíblia. Outra memória também que eu lembro que nós chegávamos cedo lá na igreja, lá em Caxias do Sul, a escola bíblica era 9 horas, depois 10 e pouco no culto. Eu lembro que eu gostava de chegar cedo, porque começava com os cânticos, eu já gostava daquele momento, versículo memorizado, já estava com o meu pronto, ali com a revista, o versículo memorizado, depois ia para o culto. Então eu lembro de duas coisas, quando ainda, na primeira infância ainda, quando saía da escola bíblica, ia para o culto, e no culto tinha um encerramento da escola bíblica. O encerramento, então, antes de começar o culto, subiam as classes todas, subiu porque as classes ficavam embaixo, né? Mais ou menos aqui como aqui na nossa igreja. Então, subia todo mundo junto, já ficava nos bancos, já as classes, e daí tinha o encerramento. Muitas vezes o encerramento tinha essa questão de falar os versículos bíblicos, de contar as histórias. Então a gente tinha um momento muito especial do encerramento da escola bíblica, e daí o culto já começava naquele clima agradável do conhecimento da palavra de Deus, e o culto fechava, assim, algo muito precioso. Então eu tenho essa memória muito rica, que a minha turma, por ser uma das menores, ficava logo nos primeiros bancos. Até hoje eu gosto de sentar nos primeiros bancos, porque eu lembro que a gente já adentrava o culto, já sentava no primeiro, segundo banco, já ficava todo mundo ali, os primários, os juniores, depois os adolescentes, já ficava ali, já esperando o encerramento, se fosse, e tinha as perguntas. Eu lembro que quem conduzia o encerramento, o que estudou hoje? A gente já estava, né, todo mundo querendo ali dedinho responder o que foi estudado, então, naquele dia. Então são muitas memórias da escola bíblica. Em outras palavras, a escola bíblica é para sempre. É para sempre. Então eu quero fazer a você aqui um convite e um convite. Um convite que você participe da escola bíblica na sua igreja. Se for na nossa, melhor ainda, claro, né? Você viu que aqui nós não falamos em escola bíblica dominical. Embora seja o forte nosso aqui, nós falamos em escola bíblica, porque temos uma classe também às terças-feiras, só para ficar bem claro. Mas, de fato, as classes são principalmente no período das 9 até as 10h30, 1h30 de estudo bíblico, e o segundo turno de 11 a meio-dia e meia. Como nós temos 2 cultos aqui pela manhã, quem vem para o primeiro culto vai para a escola bíblica no segundo, e vice-versa, para que haja bastante tempo para se estudar a Bíblia. E na terça-feira também temos aqui o estudo bíblico e muitas oportunidades. Procure saber, no caso aqui, na nossa igreja, e você veja também na sua, caso não seja daqui, participe da escola bíblica, porque ela é para sempre na sua vida. Se você, como nós aqui, tivemos o privilégio de, na infância, estudarmos as primeiras letras da palavra que o apóstolo Paulo fala na carta que você citou em Timóteo, excelente, mas está começando agora, cave fundo a escola bíblica para isso. E o meu segundo convite é um desafio para você. Qual é a sua experiência com a escola bíblica? Grave um vídeo deitado, 2, 3 minutos, dizendo qual é a sua experiência com a escola bíblica. Nós vamos fazer uma segunda resenha teológica só com as experiências de vocês. Então, faça um vídeo agora, não deixe para amanhã não, e mande para a gente. O endereço para você mandar está aí na tela, e será muito bom sabermos da sua experiência. Se for uma experiência negativa, manda também, a gente vai divulgar. Eu acho que ninguém tem, vai ter umazinha, mas muitas experiências positivas acerca da palavra de Deus na sua vida. Esperamos pelo seu vídeo
Obrigado, até semana que vem. Aí eu vou pedir para o Rafael colocar o contato, quem sabe uns 3 ou 4 e faz uma... Eu ia falar mais uma coisa. Tu tá bem. A questão na escola bíblica dominical, porque eu sempre fui muito tímido, ainda sou tímido, mas na escola bíblica dominical eu acabei sendo forçado a... Vamos gravar, espera aí. Não, vamos gravar. Rafael, vamos gravar um pedaço aqui. É claro, você tem que ficar esperto, cara. Obrigado, viu? Você é genial, bacana. Então, você estava falando, vamos fazer um gancho que você falou ali. De memórias. Isso. Tal. E qual a última linha que você falou? Antes, quando eu entrei, que a escola bíblica para sempre. Quero colocar antes disso. A escola bíblica para sempre. Não, eu que falei. Foi a última Mas antes fala. você falou o quê? Chegando nos guardas. Enchendo o canto. Então tá bom. Então eu vou introduzir o céu. Lindas experiências nessa mesa. Mas certamente o Alcemir tem mais alguma coisa para nos contar aí. Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui. O pastor Henrique falou sobre as pedras do Rio Jordão, memoriais. Então, são memoriais, são pedras do Rio Jordão para a nossa confiança em Deus ser cada vez mais forte. E a gente está conversando aqui, né, Israel? Eu estava me lembrando que eu sempre eu ainda sou muito tímido, né? E essa minha caminhada para vencer a timidez, ela começa na escola. É quando eu era ali colocado, confrontado para ter que responder. Eu, inclusive, fui professor da escola bíblica dominical, né? Acabei tendo que exercer essa função. E isso, hoje, eu vejo que esse foi um processo que começou na escola bíblica dominical para me ajudar a vencer essa barreira. E eu já ouvi, e na minha vida profissional também, eu vejo que na escola bíblica dominical foi que eu aprendi, que eu tive ali esse impulso, esse estilo para vencer e para poder me relacionar. Você vai fazer uma entrevista de emprego, você tem que participar de uma dinâmica, e a escola bíblica dominical, ela foi marcante nesse aspecto na minha vida, eu sei que na vida de muitos outros, para você se desinibir, você saber se expressar, você poder se colocar em público, né? Apesar de toda a minha timidez, e eu sou, né, tímido, né? Eu sei que outras pessoas não têm essa característica, mas eu sou tímido. Então, eu vejo que a escola bíblica dominical também foi fundamental para que eu pudesse hoje estar aqui e conseguir, né, falar, né, com o público que, né, a minha timidez não me deixaria falar, mas graças à escola bíblica foi esse processo que hoje me deixou, né, estar aqui sendo pastor e fazendo parte da equipe do pastor Israel Belo de Azevedo da Igreja Batista do Sá. E sendo um grande pregador, você é graças àqueles primeiros momentos da escola bíblica. Então, a escola bíblica nas nossas vidas é para sempre. Por isso eu quero deixar com você um convite e desafio. Grave um vídeo, uns 2 minutos, até 3, falando da sua experiência na escola bíblica. O que marcou? Quais são as pedras do Jordão da sua vida? Coisas que marcaram positivamente a sua experiência cristã. Manda pra gente. Aí embaixo está o endereço. Manda. Nós vamos fazer uma edição especial do Resenha Teológica O Povo Fala com você. Obrigado e até a próxima semana.